bom dia, bem-vindos a mais uma edição de Olhar de Lince. O meu nome é Filipe Carvalho, ao meu lado estão os nossos dois analistas, Pedro Filipe e Pedro Cabrita. Bom dia aos dois. Bom dia. Bom dia. A semana passada a zona euro foi surpreendida com a notícia de que o Eurogrupo tinha aprovado um resgate financeiro a Chipre. A informação caiu que nem uma bomba nos mercados internacionais, e especialmente no país em questão. Aumentos de impostos sobre as empresas, impostos extraordinários de 9,9% sobre depósitos acima dos 100 mil euros e de 6,7% para valores abaixo. Traduzindo isto para exemplos práticos, um cidadão cipriota que tenha 101 mil euros num banco perde imediatamente 10 mil euros. Como seria de esperar, a população cipriota correu para os bancos, de modo a tentar levantar o dinheiro, apenas para se aperceber de que estavam impedidos devido a uma proibição aprovada pelo governo. Como é óbvio, isto resultou em contestação social, ameaças de violência, e até agora o efeito é relativo, com o presidente cipriota a assumir que iriam ser revistos os acordos, de modo a proteger os cidadãos de menores posses. Pedro Cabrita, como é que um político justifica uma decisão destas? Bem, para mim a questão não é do político, para mim a questão é mais vasta. Como é que as instituições europeias, que em situações idênticas, em países intervencionados, neste caso a Grécia, a Irlanda e Portugal, com dívidas muito maiores, muitos mais zeros do que esta de Chipre, porque é que este país tão pequeno, que quase que nem aparece no mapa, mudam a receita, mudam o sistema e entre aspas, matam o bicho, não é? Porque isto é uma medida que não faz qualquer tipo de sentido, não é? Isto para mim isto é roubar, não é? Tirar percentagens a depósitos bancários das pessoas é roubar a população, não se faz. Mas achas que é uma decisão do Eurogrupo? Foi uma decisão do Eurogrupo. Agora foi aceito pelo governo de Cipriota como uma ameaça, tal como nós aceitámos na altura o memorando da Troika. Quer dizer, agora os partidos vêm dizer que não tiveram nada a ver com isso, mas a verdade foi esta: aceitaram o memorando da Troika. Neste caso, Chipre teve que aceitar, porque não tem qualquer tipo de maneira de subsistir sozinho, e teve que aceitar e fez estas medidas que, para mim, na minha ótica, são apenas um tubo de ensaio para depois, se isto correr bem, ou se pelo menos não tivermos estragos, poder ser incutida nos países intervencionados, e neste caso o mais próximo, a Grécia. Pedro Filipe, uma pessoa trabalhadora que recebe o seu ordenado, de repente vê-se obrigada a pagar um imposto extra e a ficar com muito menos dinheiro. Que consequências é que achas que podem existir no panorama social em Chipre? As consequências eu prevejo que vão ser nefastas, ou seja, prevejo muita gente na rua, muita conturbação social, greves, paralisações, prevejo violência. É óbvio, acho que era o que aconteceria com qualquer povo que não estivesse animicamente morto. Outra coisa que disseste, um imposto, isto é um imposto. Um imposto, pelo menos à luz do nosso país, é uma coisa que é criada por lei, num parlamento, isto não é um imposto. Isto é como disse o Pedro, isto é um roubo, isto é uma violência atroz sobre a população. Porque o governo não fica com a percentagem, atenção. Isto é, a percentagem do depósito do depositante... Sim, vai diretamente... Não vai diretamente. É-te dado ações do banco. Ou seja, tu és obrigado a comprar ações do banco. Tu estás a concorrer com a dívida. É do género, o banco está a ir à falência, não é? As ações do banco, obviamente, que vão por aí abaixo, e tu és obrigado a comprar ações, a trocar o teu dinheiro por ações, de um banco que, obviamente, que as ações vão descer. Portanto, é um mau negócio logo à partida. É uma solução peregrina que vai encontrar também formas de luta, parece-me, peregrinas, e se calhar não vistas até agora. Que eu prevejo que a população cipriota, mais tarde ou mais cedo, vá adotar meios nada pacíficos, nada consensuais, para lidar com este tipo de coisas. Mas como é um país que quase não aparece no mapa, também não tem grande importância, não é? E são poucos, é mais fácil de controlar. É o rato ideal para o ensaio. É política de tubo de ensaio. Mas a questão aqui é, de quem é a culpa disto? A culpa é das instituições europeias, obviamente. Não será do governo, do próprio governo cipriota, pela má gestão? Bom, a culpa tem que ser necessariamente dos vários governos cipriotas que deixaram que o déficit chegasse onde chegasse. A culpa também é, e nunca se fala dela, dos bancos privados, que são sempre eles que estão constantemente a ir à falência, que como estão grandes demais, sentem necessidade, os Estados sentem necessidade de absorver esses bancos e de absorver para si as dívidas dos bancos. Mas saem sempre isto impunes, aconteceu em Portugal, isto aconteceu na Irlanda, isto aconteceu na Islândia, isto acontece em todos os países, mas os bancos saem sempre mais impunes. É absolutamente fantástico. Nós acabamos todos a liquidar dívidas de instituições bancárias privadas que durante anos dividiram dividendos de milhões entre os seus acionistas e que agora caem por aí abaixo como um baralho de cartas. Paga ao Zé Povão. E de repente o argumento que nos é nada, não, gastámos todos um bocadinho mais. Gastaram? Será que todos os cipriotas gastaram mais?
E se Cipriota tenha 50 mil euros na sua conta e que agora veja 6,6% desta conta congelada, não tem dívidas, gastou mais? Não gastou. Ainda que tivesse um empréstimo ao banco que seja a liquidar, está em cumprimento, ele gastou mais do que as suas posses? Não. É uma mentira, é uma falácia. É dividir o mal pelas aldeias. Né? Acham que isto é uma Mas situação o mal diferente? não é nosso. Acham que isto é uma situação diferente dos outros programas de assistência financeira? Porque já vão 4 países. Portugal, a Irlanda, neste caso a Grécia e a Espanha, mas a Espanha... Mas como assim a situação? A situação do país é diferente ou a situação da intervenção? A intervenção obviamente é diferente. É na Grécia, em Espanha. Olha, em Espanha nem sequer houve intervenção. Foi só o setor houve bancário. injeção de dinheiro... Essa foi mais levezinha toda. Nos bancos. Mas há aqui só uma questão. Tu referiste agora que foi a mais leve assistência, a espanhola. Não era suposto estarmos a melhorar, pelo menos na zona euro, do que estarmos a piorar? É porque aparentemente estamos a piorar. Pois isso é aquela previsão que aparentemente ninguém fez. Pensou-se, a austeridade é tudo o que nós precisamos. Os Estados a gastarem menos dinheiro, e esqueceram-se da gente da economia. A economia do país. Não se esqueceram. Então elegeram um presidente em França que o dossiê principal era o do crescimento. Entretanto deixou o caminho. Quando foi naquele avião que depois levou com um relâmpago, esqueceu-se do dossiê do crescimento. Deixa lá o dossiê, ou seja... Estas políticas de austeridade, estas políticas económicas a que assistimos a serem implementadas diariamente, exclusivamente, viram-se exclusivamente para o corte. O Estado tem que dar menos, o Estado tem que ser menor, o Estado tem que tudo. Mas a verdade é que tem que ser, só que depois, paralelamente a isso, não, é assim, que tem que haver um corte e que temos que mudar a maneira como geríamos as contas públicas destes vários países do sul da Europa, é verdade. Agora, paralelamente a isso, tem que haver uma injeção de medidas económicas e medidas de crescimento para que depois, é a tal coisa, tu não podes só cortar o peixe que comes, também tens que ensinar o indivíduo a pescar. Tens que lhe dar uma cana de pesca e ensinar a pescar. Mas foram verdadeiramente as medidas sociais que nos levaram às crises que temos hoje? Também foram as medidas sociais, porque lá está... Também, então, quer dizer, tudo é gerador de dívida, não é? Qualquer medida que o Estado faça é gerador de dívida. Toda a gente sabe. Foram só elas a causa. Vamos lá ver uma coisa. As medidas, o Estado Social foi feito numa determinada altura com uma economia a crescer X. O problema é muito simples. A economia começou a decrescer, ou seja, não crescia tanto como na altura em que o Estado Social foi implementado, mas manteve-se o Estado Social. Ou seja, isto mais dia, menos dia ia dar buraco, não é? Porque se tu mantens a prestação social igual, não é? E se a tua economia não cresce tanto, obviamente que aquilo chega a uma determinada altura, aquilo dá déficit, é óbvio, não é? Ou fazias o modelo dos países do Norte da Europa, ou então a continuar assim, todos os países do Sul da Europa iam dar nisto. Os países do Norte da Europa são os países que têm as maiores e melhores prestações sociais. Além da Islândia, que absorveu 3 bancos privados, eu não vejo nenhum país do Norte da Europa em más condições económicas. Mas depois tem a ver com a cultura de cada país, não? Não, a questão é esta. Estou a dizer, os países do Norte da Europa têm o melhor pressuposto, mas não têm as maiores prestações sociais em termos absolutos. Porque as pessoas não precisam. É diferente. Não, as pessoas não precisam. Não nascem com as mesmas necessidades que nós. Claro que precisam. Desculpa. Em termos de pressupostos, a prestação social é maior nos países do Norte da Europa. Sim. Mas em termos absolutos, o dinheiro que o Estado gasta do PIB, ou o dinheiro que o Estado gasta do seu orçamento de Estado, é muito maior nos países do Sul da Europa, nas prestações sociais, do que nos países do Norte da Europa. Isto é verdade. Não, mas isso acontece por uma coisa que é ao contrário, que ninguém diz, que é porque no Norte da Europa paga-se muito mais impostos. E o Estado do Norte da Europa é uma máquina muito maior que os Estados do Sul da Europa. Ao contrário do que se diz aqui. E também porque as populações do Norte da Europa precisam menos de prestações sociais. Também é isso. Trabalham mais, têm mais trabalho, têm mais produção. Se calhar a visão ao contrário. Pagam mais impostos, precisam menos. Tem um Estado maior, um Estado que consegue providenciar melhores condições de vida, precisa menos. Isto será assim em qualquer lado. Se o meu Estado providenciar um bom sistema de saúde, eu não vou precisar do próprio privado. Mas sem divagarmos muito. Agora, voltando aqui um pouco a esta questão de Chipre e transpondo isto hipoteticamente falando para aquilo que pode acontecer ou não, acham que esta situação pode acontecer em Portugal? Quer dizer, vamos lá ver uma coisa. Se me perguntasses há uns meses se isto podia acontecer em Chipre, eu ia-te dizer que não. Porque nunca, se me viesses com uma medida dessas, eu dizia, é impossível, ninguém vai fazer isso. Como o país é pequeno, a dívida é pequena, porque isto é uma gota d'água no oceano das dívidas dos países do Sul da Europa, eu só posso daqui interpretar uma coisa. Isto foi feito em Chipre para ver como é que dá. Então se é para ver como é que dá, é para depois implementar noutros países. E o próximo é a Grécia. Portanto, eu não posso surpreender que daqui a uns anos, se Portugal continuar a não conseguir pagar,
que isso possa acontecer a Portugal. Tu concordas com o Pedro Cabrita? Não, nada. Quer dizer, a Grécia, com as medidas que teve e com o incumprimento em que vai tendo e vai sendo repentino e constante, e volta e meia perdoa-se dívida à Grécia, perdoa-se dívida de capital, depois perdoa-se a dívida pública, vai-se perdoar a dívida privada. E quem é que te garante a ti que às tantas o Eurogrupo também não manda o governo grego cortar os depósitos bancários? A Grécia caía. Era a guerra civil. Então temos quanto isto. É que já estou a dizer. A Grécia, é uma questão de medo. Não, a Grécia, com as condições que teve, foi o que foi. Faziam isto, era guerra civil. Isto é uma questão de medo. E se fosse guerra civil, eu dizia, e fazem muito bem. Então vamos lá ver umas coisas. Então, vamos lá ver uma coisa. As medidas são de acordo com o medo que possa surgir do país a que vai ser por isso é que eu intervencionado. te disse. Isto é uma política de tubo de ensaio. Então- funciona no Chipre. Então, nesse caso, agora, seguindo aqui um pouco esse raciocínio do medo, tendo em conta aquilo que se passou na última semana com o Vítor Gaspar, que anunciou que as contas do governo já estavam erradas, outra vez, não é a primeira, não é a segunda, nem é a terceira, o déficit pode chegar aos 6,6% em 2012, ultrapassando os 5% pretendidos. O desemprego pode chegar aos 19%, a recessão aos 2,3% e as exportações praticamente terminam, com 0,8%. Olhando para aquilo que foi dito pelo governo há uns meses e aquilo que foi dito agora, há uma clara disparidade. Apesar disso, o acordo com a Troika vai se manter, com revisões das metas estabelecidas para 2013, 2014 e 2015, mais um ano do que aquilo que era suposto. Tendo em conta estas situações e esta questão do medo que tu referiste, Pedro Cabrita, achas mesmo que o povo português já nem sente medo, sente raiva? Não, e essa raiva pode tornar-se em algo diferente? O povo português tem medo das previsões do Gaspar, essa é a primeira, não é? Porque as previsões são sempre erradas, portanto toda a gente já tem medo das previsões que vêm aí. Portanto, esse é o primeiro problema. Obviamente que a população está enraivecida, isso é óbvio, vimos as maiores manifestações de sempre em Portugal, ouvimos a população a cantar cânticos que só se ouviam há quase 4 décadas, é óbvio que a população está enraivecida. Será que é mesmo enraivecido ou apenas descontente? Não, eu acho que há Eu raiva. olho para os espanhóis e vejo os enraivecidos. Eu olho para os gregos e vejo os enraivecidos. Eu acho que em Portugal vejo descontentamento. Não, nós temos uma maneira diferente de mostrar o descontentamento. Nós nunca fomos... Não me parece. Temos uma grândola. Não, exato, mas isso é uma forma, lá já mostrar descontentamento. já nos outros programas não é tínhamos chegado à conclusão que isso era boa forma de fazer política. Mas não é? tem efeito? Pois, essa aqui é a pergunta que eu faço. Com a teimosia dos nossos governantes, que insistem na mesma receita, apesar dela falhar constantemente, não é? Eles vão constantemente a exame e chumbam e continuam sempre a estudar a matéria da mesma maneira, não é? Então, mas isso também não acontece com o povo português, que insiste na mesma receita, apesar dela continuar. Repara, isto é assim nas urnas, insistimos sempre na mesma receita, PSD, PS, PSD, PS. Então, qual era a É assim nas formas de protesto. Bom, agora Mas vai. a verdade é que a população portuguesa não tem outra mais uma alternativa, grândola. quer dizer, então... Agora vai outra grândola e de grândola em grândola, não é? Não vamos sair da mesma cepa torta. Essa é uma boa questão que tu referiste, Pedro Cabrita. As alternativas aqui são parecem-me a mim, poucas. As reações políticas daquilo que o Gaspar disse, como é óbvio, seriam previsíveis, não é? Negativas por parte da esquerda, da direita o PSD culpabiliza o PS pelo acordo mal feito em 2011, e o CDS ficou contente por ter percebido que realmente havia um problema e que potencialmente vai ser resolvido. Tanto de um lado como do outro, os discursos dos diferentes partidos não soam sempre a mesma coisa. Isso agora é política partidária pura, porque vêm aí as eleições autárquicas e agora toda a gente quer tentar descolar daquilo que foi o memorando da Troika, não é? Já temos, factualmente já se percebeu que isto foi uma asneirada pura, este memorando, pelo menos o início dele, não é? E agora cada um à sua maneira está a tentar descolar e está a tentar tirar o pé do acelerador, porque vêm as eleições, e não é? O Partido Socialista está a tentar, quase que demonstra que não teve nada a ver com este acordo com a Troika. O PSD esta semana vem dizer que afinal o acordo inicialmente previsto estava errado, e o PP, tal como tu disseste, está contente porque já vinha avisando. Então de quem é a culpa? A culpa é de um sistema qualquer, nunca dos nossos agentes partidários. A culpa nunca é deles. É como a dia de eleições. Dia de eleições a gente ganha. Agora, na vida cotidiana e com esta crise, aparentemente perdemos todos, mas não há culpados. A culpa, como sempre em Portugal, vai morrer solteira. Aquilo que o Filipe disse é certo. A única vez que não morreu solteira foi quando Jorge Coelho se demitiu depois de cair a ponte, não foi? Como se tivesse alguma culpa, não é? Ele devia estar lá entre os rios a segurar. Mas quis sair porque também tinha uma boa alternativa. As alternativas que nós agora não temos em termos de governo, ele tinha uma boa alternativa depois fora do governo. Mas isso são outras histórias. Mas tu concordas com aquilo que o Pedro Cabrita disse, Pedro Filipe? Achas que os partidos, nesta altura do campeonato, continuam a ter o mesmo discurso? É porque a questão que o Pedro Cabrita referiu relativamente àquilo que é dito e em relação às autárquicas e ao sistema partidário,
soa sempre a mesma coisa, mas depois, quando é preciso dar aquele passo e alterar as regras do jogo, por assim dizer, não acontece. Há pouco tempo li não me engano, acho que foi num jornal, que dizia que seguro só ameaça, seguro nunca avança. O que é bastante curioso. Joga sempre pelo seguro. Joga pelo seguro. Sim, eu concordo com isso, concordo com essa visão. Acho que se acontece com o povo português, que também está sempre descontente, mas toma sempre as mesmas decisões, o mesmo também temos nos partidos. Nós já conseguimos dizer previsivelmente o que é que vai acontecer com os partidos. Os partidos mais à esquerda, o Bloco de Esquerda e o PCP, vão estar contra quem vier, contra quem lá está, contra tudo e contra todos e contra eles próprios, se um dia lá chegarem. Acho que eles próprios não querem lá chegar. PS e PSD vão fingir que estar contra, mas quando lá chegam aplicam sempre as mesmas políticas, e as políticas de PS e PSD. Aliás, já foi perguntado e é por isso se descia os impostos. Isso que não, claro que não. Tudo está mal, tem que haver outra política. Se você fazia diferente, não faria. E por isso é que confundem-se, e votar num ou noutro já é um mero exercício académico ou de consolo moral. Ao menos não vão os destes, vão os do outro lado, porque na prática, em políticas concretas, é a mesma coisa. E o PP, o PP é aquele barco que joga para os dois lados, consoante a maré. Cuidado com isso, joga para os dois lados. que se escapa muito bem entre as vagas. Principalmente com o líder do PP. Está no governo, mas quem ouve a bancada parlamentar do PP a falar, parece que eles não estão lá, nem são responsáveis por nada, porque todas as medidas foram impopulares, o PP disse-nos que não concordava com elas, mas justificam sempre, tal como o Presidente da República, mas é preferível... Mas em termos de sondagens, uma crise fundo, social. Portanto, também não tem ganho nada com isso. Portanto, quem está a ganhar é o PSD, aparentemente, nas últimas sondagens. O português não é parvo. Portanto, isso é verdade, porque lá está, nas sondagens, o PP continua com 5%, não subiu. O PP já chegou a ter 10%. O PSD voltou a subir mais 4%. Sim, feita pela Universidade Católica. Sim. A verdade é que a alternativa é tão má, que este governo, mesmo tendo estas medidas e mesmo falhando constantemente as previsões, continua a ter uma boa sondagem. Porque eu não acho, a questão é esta, é que eu acho que não há uma alternativa. Não é uma alternativa que é má, é uma não alternativa, é continuidade, mas com uma cara diferente. E o que acontece muitas vezes nas eleições em Portugal, e por isso é que praticamente nenhum Primeiro-Ministro eleito em Portugal perde eleições, só aconteceu com Sócrates porque tinha sido missionário, é que as pessoas dizem, para vir a mesma coisa, eu sigo o que tenho. E não mudam. E nunca se muda. E há uma pessoa que nós nos estamos a esquecer aqui nesta história, que é o nosso Presidente da República. Eu, no dia em que o Gaspar anunciou as medidas... Nós não estamos a esquecer, ele é que está sempre esquecido. Mas eu fui ao Facebook no dia em que ele fez as medidas e por acaso não vi lá nada. E fiquei um bocado triste porque estava à espera que ele dissesse alguma coisa. Quando queres saber alguma coisa do Presidente da República, vais sempre ao Facebook. Exatamente. Logo aí é mau. Não devíamos ter uma palavra do nosso Presidente? Sobre o Presidente da República eu não vou falar. Vou fazer um prefácio para a semana. Vou ler aqui um prefácio de um livro que estou a escrever de 30 páginas, que é o que eu faço em tempos de crise. É assim que eu avalio presidentes em tempos de crise e de austeridade. Eu, pessoalmente, irei fazer um comment no Facebook, porque quando é assunto de Presidente da República, eu normalmente é sempre pelo Facebook. E para terminar, só porque eu acho que a vida da Maia é muito importante, acham que Vítor Gaspar tem futuro como astrólogo, pode ocupar o lugar da Maia, como diz Marcelo Rebelo de Sousa? Não sei, eu acho que os astrólogos têm altas e todos os anos, pelo menos no início do ano, é sempre apanágio das televisões de consultarem um astrólogo, dizer... E eles nunca acertam, mas todos os anos nós estamos lá. E é o que acontece um bocado com o nosso Ministro das Finanças. Nunca acerta, nós temos sempre a ouvi-lo a falhar alegremente. Temos sempre que levar com ele, né? Que é diferente. É, literalmente. Quero agradecer-vos aos dois por mais uma conversa animada aqui no Olhar de Lince. Aos nossos ouvintes, muito obrigado pela vossa companhia. A produção do programa é da autoria de Paula Santos Silva. Se quiserem voltar a ouvir o programa, podem fazê-lo às quintas-feiras ao final do dia. Da parte do Pedro Filipe, Pedro Cabrita e da minha, Filipe Carvalho, tenham uma boa semana.